Bom dia, gente. Tudo bem? Ainda se lembram de mim? Longuíssimas férias, né? 30 dias de férias. Estamos aí voltando e, como sempre, voltando com a prova, que eu esqueci o nome da prova de vocês, A1, né? P1, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que a primeira prova do bimestre é já na primeira semana, e vocês já vão começar com língua portuguesa. Lindo demais. E para começar bem, né? Como a gente já vai começar com prova, a gente precisa retomar os conteúdos que foram do outro bimestre. Então eu vou fazer uma revisão rapidinha com vocês. São 3 capítulos que eu vou revisar aqui e um quarto capítulo que eu vou revisar na sala de aula durante a semana, beleza? O primeiro, bom, tá cada um aqui na sequência, eu já vou falar de cada um deles. Eu vou fazer 3 vídeos curtinhos aqui, né? Para não tomar muito tempo de vocês, para ser bem direto nos assuntos que a gente precisa. E daí eu faço uma playlist e vocês vão vendo em sequência no tempo que vocês tiverem. Beleza? Mas antes, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso aqui, ó. Né? Férias, gente. Quem não tirou férias jogando o jogo do gatinho, tirou férias errado, hein? Esse jogo é maravilhoso, gente. Confesso que tive pouco tempo para jogar, mas no pouco tempo que eu tive, eu fiquei jogando Stray o tempo todo. É muito bom. Vou afiar minhas unhas. Muito bom. Pode parar, gato. Ai, 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 que legal. Muito bom, né, gente? Mas chega de jogo do gato. Vamos fazer o que a gente veio fazer hoje. Saindo do jogo do gato. Pronto. Sai do jogo. Beleza. E vamos lá para a nossa revisão. Vou apresentar aqui para vocês a guia do conteúdo. Primeiro material que a gente precisa retomar é o capítulo 19, o conto Náusea. Lembram-se? Deixa eu colocar ele aqui em tela cheia, que o livro de vocês chama de Um Conto Africano, capítulo 19. E é muito interessante, porque esse capítulo 19 vai trazer uma relação do povo africano com o mar. Vai mudar um pouco aquela visão eurocentrista que a gente tem, né, dos portugueses, que o mar é sinônimo de glória, sinônimo de conquistas, né? Como que os africanos, a partir desse conto, têm essa relação com o mar? E o mar recebe aquele nome Calunga, não é? Então vamos lá. Então, bom, se fala muito em Angola nesse capítulo também, né, para falar que Angola só conseguiu a sua autonomia, deixou de ser colônia em 1975 e depois entrou em guerra civil que foi terminar só em 2002, né? O quanto essa influência europeia estava vinculada ao país. Tudo bem? Bom, esse conto Náusea, Antônio Agostinho Neto, a gente vai fazer um trabalho de interpretação tal qual a gente fez com o conto do Machado de Assis. Lembram-se a cartomante? Algumas perguntinhas diretas ali sobre superfície textual e algumas perguntinhas mais profundas, né? Lembrem-se sempre de que logo nesse capítulo 19 a gente mostrou as duas possibilidades de interpretação de texto. A gente chamou uma interpretação de interpretação horizontal, quando a gente está só na superfície do texto, e de uma interpretação vertical, quando a gente vai para o profundo, né? Bom, texto Conto Náusea conta a história do velho João, que morava lá na sua cubata, né, na sua favela, na sua casa feita de lata, e sai da sua cubata para se dirigir à Ilha dos Pescadores, porque lá mora a sua família, ele quer visitar o irmão que está doente, ele almoça, né, almoça, toma umas cachaça lá, boa e velha pinga,
né? E depois que ele toma umas pingas, ele sai caminhando na praia, acompanhado do seu sobrinho. E durante esse passeio na praia, olhando o mar, o sobrinho percebe que ele começa a falar umas coisas sem sentido, e depois que ele fala umas coisas sem sentido, ele tem uma ânsia, né? Uma ânsia de vômito, uma náusea, como o próprio nome do texto diz. E nessa náusea ele chega a colocar para fora o almoço que ele tinha, né, comido há pouco tempo. Uh, e aquela coisa, né? Eu até falei em sala de aula, quem não tem um tio que vai para a praia, enche a cara e depois fica passando mal? É o que aconteceu ali, né? O sobrinho até fala assim, nossa, eita tio cachaceiro, né, que passa mal e foi para a praia, né? O sobrinho amparou enquanto voltavam para casa em silêncio, ia pensando na mania que tem os velhos de beber demais. Então, sai da favela, chega na ilha, almoça, fica falando um monte de besteira, passa mal e vomita. Isso é análise horizontal do texto. É a superfície, é as palavras com o seu sentido mais literal, é a interpretação mais rasa, mais direta. Beleza? Agora, numa interpretação mais profunda, aí que vem o X da questão, né, gente? O livro não é um conto que quer falar só sobre isso, né? Primeiro, fala de Samba Kimongo, da Cubata, da situação precária em que ele vivia na sua casa, muito simples, né? Das necessidades que ele passava, né? E depois faz esse caminho dele para a ilha. Ele fala da ilha, dos pescadores, que ele deveria ter ficado lá trabalhando como um pescador, ao invés de trabalhar para os brancos. Faz a primeira oposição do texto da questão racial, dos brancos terem mais acesso aos recursos do que os negros. Ele acha que se talvez ele tivesse ficado como um pescador, a vida seria melhor para ele. E começa o texto a fazer alguns paralelos, né? Alguns contrastes. Riqueza, pobreza, felicidade e exploração, né? Trabalho e bem-estar e assim por diante, né? Mas uma coisa muito importante que esse texto vai trazer é justamente a relação do mar com o povo africano, né? Especificamente angolano. Porque, a princípio, toda vez que a gente vai falar de mar, a gente sempre traz aquela questão da conquista. Mas para o africano, o mar não trouxe conquista. O mar trouxe o colonizador europeu que vai escravizar o povo africano. Então, o mar é sinônimo de morte, é sinônimo de exploração, né? Durante esses devaneios que o velho João faz à beira do mar, ele fala muito da questão de morte, da questão de sofrimento, mas também ele faz uma questão paradoxal até. Diz que o mar trouxe progresso, né? Vias asfaltadas, cidade bonita, mas a que custo que foi conseguido esse progresso, né? E para quem foi feito esse progresso? Quem que vai usufruir realmente do progresso trazido pelo mar? Logicamente, essa questão do mar é centralizada numa figura, né? Calunga, né? Divindade espiritual sobrenatural que se manifesta como força da natureza. Então, ali, Calunga é essa força da natureza, né? Que também é considerada relacionada ao inferno, né? A entidade espiritual que traz as coisas más para alguém, né? E o mar é isso, né? Ela é essa personificação do mal chegando às pessoas, né? E o que é interessante nessa análise mais profunda, né? Pensar no próprio título, náusea, né? O que é uma náusea? É sentir-se mal, é sentir-se enjoado, né? Numa análise superficial, João comeu o almoço, bebeu demais e ficou enjoado. Na análise profunda,
E ao invés de comer, ele tomou consciência da sua situação social. Ao invés de tomar a cachaça, ele pensou sobre os males da colonização. E ao invés de vomitar o almoço, ele vomitou, ele colocou para fora toda a sua insatisfação com essa situação. Tudo bem? Então, a ideia do conto Náusea é justamente a gente conseguir perceber essa questão social em si, nessa análise mais profunda, né? Do negro, africano, escravidão e mar, né? E na análise superficial, bem característico, bem a leitura pontual que você faz ali do texto, tá bom? Diquinha, né? Isso é interessante para quem assistiu o texto, vai assistir o texto. Assistiu o texto, um vídeo não deixa de ser um texto. Assistiu ao vídeo aqui da nossa revisão. Pensem nessa questão social de escravização da população negra, aí está falando de Portugal, Angola, mas pensem em questão social brasileira, né? Do acesso que a população negra, descendente dos povos africanos, aqui no Brasil, essa população tem acesso aos bens que o progresso trouxe para a sociedade, né? Ao fim da escravização, né? Com a chegada da Lei Áurea, com a assinatura da Lei Áurea, os negros foi dado a esse acesso, foi dada essa possibilidade. Então, quem sabe, né? Alguma questão que a gente possa fazer um paralelo entre uma música e esse texto, não sei. Vamos lá, beleza? Então, fiquem nessa análise. Lembrando, horizontal e vertical, né? Calunga, ânsia, náusea, beleza? Conscientização. Revejam as atividades que a gente fez, que vai ajudar bastante também a entender o texto. Respondemos a todas as questões durante as aulas. Muito bom, meus queridos. Parei aqui. Eu volto daqui a pouquinho para vocês com o capítulo número 20, beleza? Que daí é o mais pesado, são as orações subordinadas adjetivas. Até mais. Tchau, tchau.